Olá, estudantes do terceiro ano, professores presenciais que acompanham os nossos alunos aí, auxiliando, tirando dúvida. Tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, firmes nos estudos, focados aí na aula de arte. Olha, estudantes, estamos já quase concluindo a unidade 2. Vocês sabem que no terceiro ano o componente curricular de arte é rápido, é só revisão aí de muitos conteúdos que vocês já viram, já estudaram, certo? Então vamos lá, sem delongas, vamos dar início então à aula 11.1 com o tema Artes Visuais e Cidade. Então vamos falar da arte pública, arte urbana e arte contemporânea, o papel do artista. Então, queridos, antes, vamos fazer uma enquete aqui, eu faço uma seguinte pergunta para vocês. Qual o papel do artista na sociedade, na atualidade? Vocês acham que tem alguma importância o papel do artista, seja ele nas artes plásticas, arte visual, o artista que está lá também com grupos fazendo teatro, o artista do circo, enfim, os artistas que fazem trabalhos aí com arte contemporânea, como as performances, as instalações, enfim, qual é o papel dele na sociedade? Você acha que é só trazer aí trabalhos artísticos, obras de arte? Será que é só isso? Nós vamos descobrir ao longo desta aula, então, prestando atenção aí, certo? Olha essas imagens aqui, cada imagem aí traz uma leitura, não é verdade? Nós temos ali imagens de instalações, de arte, da arte contemporânea, imagens de artistas, de cinema. Será que tem alguma coisa para a gente, por exemplo, ler nessas imagens, desses trabalhos artísticos? Então é isso que vocês vão ter que descobrir, qual é o papel do artista nesse sentido aí, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade e vão pensando aí sobre o papel do artista na atualidade. Então vamos iniciar falando da arte pública. Mas o que é arte pública, professora? Olha, só essa imagem ao lado aqui já dá para você fazer essa relação. O que é arte que está exposta ao público, né? Que pode ser, como, por exemplo, aqui pinturas em murais, né? Como grafite. Então, queridos, a arte pública se refere a todo o trabalho artístico realizado em diversos campos no espaço da cidade, certo? Isso mesmo, está espalhado na cidade, tem arte por toda parte. Na arquitetura, na galeria, fora da galeria, né, nos muros, né, das escolas, de prédios públicos, tudo tem arte. Então, ela não está restrita só na galeria. Antes ficava só na galeria, agora não. Está fora da galeria e dos museus. Então, permite o quê? O livre acesso da população. Os artistas vão para a rua fazer instalações, trabalho de dança, trabalho com arte circense, enfim, são várias categorias, várias linguagens. Então, a arte ela modifica a paisagem urbana de um modo permanente ou momentâneo, certo? Por exemplo, uma pintura de um mural, pode ser que depois essa pintura se perca, né, com a intempérie, com o tempo, ou vem outro artista e faz uma pintura em cima deste trabalho. Então, ela representa, por meio de monumentos históricos, como esculturas e algumas arquiteturas. Então, a arte pública é tudo que está do acesso ao público, né, na cidade. Então, queridos, nós sabemos que em cada época a sociedade elas vão o quê? Vão se transformando, né? Constroem novas percepções, né? Vão se apropriando dos espaços na cidade. Então, a arte pública é qualquer monumento. O que é monumento, professor? Por exemplo, aqui, esse centro histórico de Olinda, que eu conheço, eu já estive lá há muitos anos. Então, nós observamos aí uma arquitetura colonial, certo? Então, o trabalho ali, né, aquela obra artística, ela ocupa esse espaço público e tem acesso da população. Então, as pessoas que viajam, por exemplo, são os mais apreciadores. Às vezes a pessoa mora ali naquele meio e não dá tanto valor, depredam, né, estragam, fazem pichação, né, as pessoas que estão ali próximo àqueles monumentos, pode ser uma escultura, pode ser um prédio
tombado, né, por exemplo, como um patrimônio histórico, muitos não valorizam, mas as pessoas vêm lá da Europa, vêm dos Estados Unidos para apreciar aqui as nossos monumentos históricos. Não é verdade? Eu mesmo aprecio muito quando eu viajo, principalmente para o Nordeste, que eu vou muito para o Nordeste, eu aprecio ali aquela, né, arte urbana, aqueles espaços que tem ali, que faz parte do patrimônio histórico, certo? Então a gente precisa cuidar, valorizar, porque conta história, não é verdade, gente? A história não está só escrita nos livros, também está nos espaços, né? Por exemplo, como esse centro histórico aí, eu conto a história da população que viveu nesse período. Então, mantém preservado a história, né? Certo? Então, vamos continuar vendo, vamos para a tela. Seguindo aqui, vamos ver que essa foto aqui, nessa imagem do Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Então, é um conjunto arquitetônico e paisagístico tombado, né, pelo IPAM, IPAM, ou se pronuncia IFAM também, sempre eu tenho dúvida, em 1968. Então, são edifícios, né, do período colonial do século XVI, né, então tem muitos anos, que harmonizam, né, aqui as fachadas, como os azulejos do século XVIII e século XIX, com obras neoclássicas do século XX. Eu vi isso lá em São Luís, né? Muitos prédios arquitetônicos do século XV, século XVI, com os azulejos, né? Azulejos azuis que trouxeram, né? Os imigrantes trouxeram no período colonial, por exemplo, de Portugal. Então, é maravilhoso apreciar aquela arquitetura. Então, seguindo, estudante, nós vamos ver aqui um outro patrimônio, né? Um outro espaço que podemos dizer que é arte urbana. Por quê? Porque está num espaço aberto, onde a população pode apreciar, melhora o ambiente, né? Traz muitos viajantes para vir apreciar, tirar fotos. Essa imagem aí é da escadaria de Salão, né? Foi uma homenagem ao povo brasileiro. Então, uma obra arquitetônica dos bairros de Santa Teresa e Lapa, no Rio de Janeiro. Eu já estive há muitos anos aqui, na Lapa, nesse bairro que tem ali muitos pontos, né, históricos, muita monumento histórico, e eu não me lembro de ter ido nessa escadaria. Posso ter passado aí e não percebido, mas eu estive nesse bairro aí. Então, um outro ponto aí turístico que podemos chamar de arte urbana, identificar como arte urbana. Olha aqui, eu trouxe para vocês, tinha esquecido, eu pensei que tinha feito na aula do primeiro ano, mas eu coloquei aqui, ó, a cidade histórica, né, de São Luís do Maranhão. Eu estive em 2003, estudantes, gosto de viajar. Então, vocês observam aí os azulejos azuis, né? Eu não fiz anotação que prédio é esse, eu não entrei em muitos prédios, né? Eu estava sozinha, não entrei. Porém, tirei muitas fotos, né? Palácios do Leão, vários espaços públicos ali, que é um patrimônio histórico aí da cidade de São Luís. Então, é a cidade histórica. Então, toda a região ali, por onde eu andei, que é grande, né? Não andei em todos os lugares. Então, nessa arquitetura aí, estudantes, prédios aí com muitas janelas, né? Olha, vocês podem observar a imagem aí. Vamos lá, vamos para a tela para a gente observar melhor. Vou observar com vocês, porque a gente aprecia que é o Palácio do Leão, do governador, é todo branco. Eu não consegui entrar nesse palácio, museu, também funciona o Palácio do Governo, estava fechado, não consegui. Mas perdi a oportunidade de apreciar muitas obras de arte ali nesse espaço. Então, queridos, é uma arquitetura, né, muito bonita de se apreciar no período colonial, então uma arquitetura europeia, portuguesa, então está preservada aí. Então, olha que lindo as cores. E as pessoas moram ainda, são pessoas, né, comuns da cidade que moram nesses prédios aí. Então, quando você for ao São Luís, não deixe de visitar a cidade histórica, que é muito linda, tem muita coisa boa aí. Aí, outro
Espaços que eu gosto de visitar muito são as igrejas. Ó, essa igreja aí, Nossa Senhora da Ajuda, em Porto Seguro, eu fui em 2021, na Bahia. Então, estudante, uma igreja que tem muitos anos, né? Aí eu trouxe aqui um pouquinho da história, depois vocês possam, se vocês puderem ler, tá? Um pouquinho aí da história dessa igreja, né? Arraial da Ajuda. Então, uma igreja que tem muitos anos. Aqui por trás dessa igreja, estudante, tem uma visão maravilhosa, um oásis do litoral, viu? A praia está por trás. Isso aí é um morro alto onde construíram a igreja, né? Os padres que vieram nesse período. E aí vocês podem apreciar por trás da igreja a coisa mais linda, um oásis, assim, coisas que a gente vê só em filmes. Aqui também, em Porto Seguro, eu visitei o espaço aí uma hipótese de que foi onde houve a primeira missa, que é Santa Cruz Cabralha, essa cidade lá em Porto Seguro, muito próximo de Porto Seguro. A gente vai de ônibus coletivo, dá para ir de bicicleta, tão perto que é. Então, depois vocês podem ler mais informações aí, certo? Sobre esse espaço, esse patrimônio histórico aí, que é monumento, né? Então, a primeira missa erguida em Coroa Vermelha, em abril de 2000. Então, professora, esse monumento está desde o período que houve a primeira missa? Não, foi em 2000 que ergueram esse monumento, onde há essa hipótese de que onde ocorreu a primeira missa, né, quando os jesuítas vieram para cá com os portugueses, né, no período colonial. Depois vocês estudam mais sobre isso, certo? Só para a gente destacar aí, né, o que é o patrimônio histórico, o que é arte urbana, igrejas, essa igreja que é aqui em Porto Velho, eu também visito, né, o espaço aqui em Porto Velho. É muito lindo dentro dessa igreja aqui. Pessoal, quando vocês virem a Porto Velho, a Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Porto Velho. Eu tirei algumas fotos, tinha outras, mas se perdeu. Olha aqui os vitrais, né, na janela da igreja, muito lindo, né? Então, quando vocês tiverem oportunidade, visitam. Quer conhecer sobre história, sobre arte? É só visitar os patrimônios históricos, as igrejas, as catedrais, em todos os espaços, né? Em todas as cidades sempre vai ter ali algo preservado. Então, seguindo aqui sobre algumas cidades, né, que são monumentos pela preservação do patrimônio cultural, como Olinda, nós temos Ouro Preto, né, Minas Gerais, Recife. Olha aqui Recife, né, o Carnaval de Recife com bonecos de Olinda. Então, toda a cidade conta história, né? Todas as manifestações culturais e patrimônios históricos contam a história dos povos, nossos antepassados, né? A gente vai preservando a história aí, mantendo então as tradições. Então, todas essas cidades aí, elas preservam a história da sociedade em seus centros históricos por meio da arquitetura e das obras artísticas. Então, vamos conhecer aqui um artista, vamos ver o que eu trouxe para vocês. É Diego Rivera e Frida, né? O casal de artistas fizeram trabalhos maravilhosos. Então, eu trouxe aqui, ele era um artista, pintor muralista, né? Poderia-se dizer, né? Se chamar até de grafiteiro, né? Mas um artista muito famoso, mexicano, né? Foi ele que deu início aí a essas pinturas de murais politizadas, né? Então, por isso que eu estou homenageando esse artista, porque ele, por meio do seu trabalho, também preservou a história e fez muitas denúncias políticas, principalmente lá no seu país, certo? Então vamos observar um pouquinho a obra desses dois artistas, Diego Rivera e sua esposa Frida, né? Eles foram casados por um período. Então aqui, ó, ela fez uma imagem, essa obra dela, com ele no colo. Então é uma artista surrealista, né? Que envolve aí sua história nos seus trabalhos. Então, quando vocês puderem pesquisar mais desses trabalhos desses dois artistas, façam isso. Então, aqui também um trabalho dele aqui, fazendo denúncias aí, né? Colocando as pessoas aí fazendo revolução, né? Nesse período aí histórico. Então, ó, os artistas importantes como Diego, José Clemente, David Álvaro Siqueira, então utilizaram os espaços públicos para as ações artísticas, né?
Então, eles aí fortaleceu a arte pública, a arte que está próxima ao povo, né? Não só na galeria, a arte que está em galerias, poucos têm acesso, né? Só a classe burguesa. E quando esse trabalho vai para o público, então alcança a todos, né? Então, Frida, ela nasceu, né, em Coyoacán, no México, foi uma artista à frente do seu tempo. Sua trajetória foi marcada por força de vontade, sofrimento, paixões e luta. Então, uma mulher assim, muito guerreira, ela passou por muitos problemas de saúde, ó, como ela apresenta nesse trabalho, nessa obra aqui. Ó. Ela teve, por meio, né, por um acidente de carro, ela sofreu, então, lesões muito graves no seu corpo, né? Quando ela tinha 18 anos. E ela ficou acamada. Só que ela não se entregou ao problema, né? A doença. Ela foi o quê? Aproveitou esse período que estava acamada e começou a pintar. E olha que esses trabalhos, né? Maravilhosos. Então, ela teve mais de 30 cirurgias. Então, homenageando aí também a Frida, uma artista mexicana, que tem uma história linda, que pode nos influenciar, né? De que, às vezes, o fundo do poço é o momento que a gente precisa para subir, né? Chegou no fundo do poço, não tem para onde ir mais. Aí a gente só pode subir, não é verdade? Então, seguindo aqui, a arte urbana, estudante, principalmente no grafite, intervenções urbanas, né, os trabalhos que os artistas levam, né, para o espaço público. É um conjunto de transformações ocorridas em 1980. Teve o retorno, então, à pintura no circuito da arte internacional brasileira, após o fascínio pela fotografia e vídeo. Nos Estados Unidos, ocupou muros, vagões de trens abandonados e prédios afastados do centro. Então, o grafite, no caso aqui, modificou o espaço da cidade. Ó. E eu trago aqui o Eduardo Cobra, né, que é um artista de murais do grafite muito famoso. Aí eu faço a seguinte pergunta: pichação ou grafite? Essa imagem aqui é grafite ou pichação? Vocês têm que saber a diferença. O grafite, então, é uma expressão estética, né, de pinturas em paisagens urbanas, né, que pode ser ilustrações, textos, artes gráficas em vias públicas, que pode ser em postes, muros, calçada, edifícios, viadutos. Então, o artista, o responsável por esse trabalho é o grafiteiro. Aqui eu trouxe um trabalho feito aqui em Porto Velho, ó, no ponto de ônibus. Olha como melhora a paisagem, né? E a pichação é uma intervenção em espaço público, diferente do grafite, porque os seus objetivos é diferente. O grafite, muitas vezes, quer protestar ali por meio de textos e imagens, sem autorização, né? Geralmente eles invadem o espaço público. O grafite, então, passa a ocupar o espaço na cidade, exuberância e expressividade. Né? O que se utiliza para fazer o grafite é a tinta em spray, né? Porque é uma tinta até mais barata, né, para fazer esse trabalho aí. E uma forma rápida, então, de fazer o desenho, né, a pintura. Então, a partir de 1990, na Europa e nos Estados Unidos, o grafite passou a ser reconhecido pelo circuito da arte, pelo público em geral. Então, até então era uma arte marginalizada, né? Então, a partir desse período começou a ser valorizado. E aqui alguns artistas aí que em destaque, né? Então, o grafite ele permitiu a democratização, né, da expressão artística, né, no espaço público. Então, as galerias e museus não seriam os únicos divulgadores da arte. Então, isso que é importante, né, estudante? A arte ela está em toda parte, não é só dentro do museu. Quando as exposições de obras de arte ficam só dentro do museu, somente nos grandes centros, aí nós perdemos a oportunidade de conhecer, né, de apreciar aquele trabalho. Até porque o trabalho do artista não é só para que possamos apreciar a estética, né, a beleza, o objeto, mas também refletir sobre ele, né? Ver qual é o conceito exposto ali pelo artista.
Então, o grafite, né, nós identificamos aí em vários espaços na sociedade. Então, é uma arte pública, né, que traz ali reflexão, também aborda alguma temática. Não é uma pintura simples, né, não é só uma pintura, ela também traz leitura de mundo, certo? Então, quando você vê um grafite, um mural, você procura ali analisar o que aquele artista buscou refletir, né? Representar ali no seu trabalho, certo? Muito bem, vamos seguir, vamos dar sequência aqui. Aqui outros trabalhos, né, feitos então, que demonstram, né, que o artista demonstrava, por meio da sua produção, o mais importante era a intervenção, ocupação dos espaços que não estavam destinados à arte, como os espaços de periferia na cidade, né? Na periferia, muitas vezes tem prédios abandonados, não só na periferia, nos grandes centros também, prédios sujos, né, onde as pessoas entram lá para usar droga, enfim, tornando até o espaço perigoso, violento. Então, com o trabalho do artista, do grafite, isso modificou, né? Modifica o espaço. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Eduardo Cobra, né? Artista de São Paulo. Ele era pichador, né? Grafiteiro e muralista. Porém, ele ficou famoso no Brasil, né? Por fazer obras maravilhosas, né? Que simulam dimensões em que cores e texturas se misturam, como esse trabalho aqui que nós podemos observar aqui, o rosto, né, do presidente da África. Então, ele ficou famoso por pintar pessoas famosas, né? Olha aqui, ó, Eduardo Cobra aqui. Vamos ver se eu trouxe mais sobre ele. Não trouxe. Então, querido, o que nós podemos observar aí? Que qual é o papel do artista? Lembra? Eu fiz até uma pergunta. Qual é o papel do artista na arte contemporânea, né? Na atualidade? Aliás, em todos os períodos da história, o artista teve um papel importante. Por quê? Ele registrou, né, fatos históricos, ele trouxe à tona, né, o poder que elegia naquele período, por meio das obras de arte. Isso mesmo, podemos observar, né, vocês que estudaram aí a história da arte, nós fizemos uma abordagem da história da arte, em todos os períodos, vocês observaram que o trabalho do artista teve grande importância para registrar ali o seu cotidiano, o seu momento ali social, cultural, político, né? Então nós podemos observar por meio dos trabalhos, seja pintura plástica, música, literatura, teatro, né? Todas essas linguagens aí da arte, as esculturas, contam história. Então o artista tem esse papel importante de trazer à tona ou de manter ali, fixar a história, eternizar a história da humanidade, desde o período lá pré-histórico, certo? Lá da arte rupestre. Quantas informações nós temos por meio daqueles desenhos rupestres, né, que foram feitos sem um objetivo artístico, mas que ficou ali, eternizou, e hoje nós podemos ter informações aí de todos os períodos da sociedade. Então vamos olhar para a tela e ver aqui sobre o papel do artista. Então, estudante, a arte ela refere-se ao papel do artista na sociedade como a redefinição dos conceitos artísticos, né? Como genialidade e criação, né? Também vai muito além de entretenimento, só apreciação, estético, só beleza, só se divertir, né? Vai além disso também. Seu papel é fundamental para o desenvolvimento intelectual, formação de opinião, inclusão social, educação. Olha quantos, né, adjetivos aí o artista ele promove na sociedade. É a forma, então, incrível de fazer com que as pessoas enxerguem o mundo pelo olhar do artista, não é verdade? Então, é enxergar o mundo pelo olhar do outro. Isso é muito interessante. Então, queridos, independente do tipo de arte, seja cinema,
música, teatro, circo, literatura, arquitetura, escultura, enfim, muitas outras linguagens, o artista é sempre o protagonista. Ele é o transmissor de algo extremamente transformador, é verdade. Então nós podemos ver por meio aqui do trabalho desse artista aqui, ó, Eduardo Suhr, né? Eu leio dessa forma, Eduardo Suhr. Então, ó, a arte contemporânea intensificou então a releitura da história, né, dos povos, por exemplo, dos povos indígenas, dos afrodescendentes, e dominados durante a colonização. Então, por meio do trabalho do artista, foi registrado aí a história, né? No caso, falando aqui do Brasil. Tudo que nós temos de registro do período colonial está por meio de trabalhos registrados também, além de escrita, também pelas obras de arte. E Eduardo é idealizador e proprietário da ATAC, Intervenções Urbanas, né? Que é uma empresa que se apropria de pontes, viadutos, rios poluídos e represas, também parques públicos e terrenos baldios, né, terrenos abandonados, para suas instalações. Olha que interessante o trabalho desse artista. Então ele observa ali na cidade todos esses espaços aí abandonados, né, criando ali espaços para as pessoas jogarem lixo, abandonado, onde cria ali animais, né, até perigosos para a saúde. Então ele vai lá e faz uma intervenção e registra, né? Por exemplo, ele divulga ali o que o Estado não está dando atenção para aquele espaço, né? Aqui um trabalho que ele fez sobre a arte salva, né? Usou as boias de salvamento de afogados, né? Boias para se proteger contra também afogamento. Então ele jogou lá no palácio, né? No Palácio do Governo Federal. E aí a ironia, né? A arte salva, né? Então, às margens do Rio Pinheiro, olha o que ele fez. Colocou os bonecos, atraindo olhares da cidade, no qual o desenvolvimento transformou as águas em esgoto. Então, um rio poluído, ele chamou a atenção. E eu sempre achei que era ele aqui, ó. É um boneco. Sempre pensei que era ele, mas ele colocou um boneco, né? Alguém querendo mergulhar no rio. Como que vai mergulhar no rio tão poluído, né? Então, o que o Estado, a sociedade está fazendo para reestruturar, né? Resgatar e reconstruir esse rio? Nada. Provavelmente as pessoas jogam cada vez mais lixo, né? Poluindo aí algo tão importante para a natureza que são os rios, né? Então, ele foi ganhador de vários prêmios, ó, com seus trabalhos nas artes plásticas contemporâneas, porque ele usa novos materiais e diferentes linguagens visuais e intervenções. Seguindo aqui, estudante, podemos ver que, né, segundo esse artista, é preciso reciclar as ideias, reciclar o olhar e a forma como enxergamos a realidade, e principalmente reciclar a função da arte na sociedade, né? Propondo, então, existência na vida, sua existência na vida das pessoas, por meio de práticas e ações mais acessíveis. Então, estudante, a arte ela tem o poder de refletir consciência crítica, certo? Consciência crítica da sociedade, né? Principalmente com temas que envolvem o meio ambiente, que envolvem a nossa saúde, a nossa segurança, né? Então, a arte deve ir além do horizonte, romper com fronteiras. Se você tem medo, vista o colete salva-vidas e siga em frente, segundo esse artista aí. Olha o que ele usou aqui nesse trabalho. Garrafas de PET gigantes, para chamar a atenção das pessoas, né, que jogam no meio ambiente essas garrafas, que podem ser recicladas. Olha o que ele fez também aqui, ó. Não, aqui no caso que foi outro, Jaimes Prades, tá? Esse não foi o trabalho dele, não. Tem essa mesma pegada, né, de fazer denúncias aí com espaços públicos abandonados. O que ele fez? Ele colocou como tema a deriva, trabalha a questão da água, trilha uma arte desafiadora aos sistemas estabelecidos,
fora dos padrões acadêmicos e convencionais. Isso mesmo, ele rompeu aí, né, com os padrões da arte, que só utiliza de materiais, né? E ele aqui não, ele utiliza de materiais que são descartáveis, como garrafas de água, um barco aqui abandonado e o lixo. E aí ele junta tudo isso num espaço e as pessoas olhem ali e veem, só é um monte de lixo, né? Só é um monte de lixo, mas não, esse quantidade aí de lixo nos faz refletir o que nós estamos fazendo com o lixo. Não é verdade? Estamos expondo esse lixo, jogando na natureza, nos espaços públicos, na praça. Eu estive lá em São Luís e a primeira coisa que as pessoas me falaram quando eu disse que era daqui de Rondônia, né, eles viram, ela é de fora, então ela vai se assustar com a cidade. Na verdade, eu nem me assustei, não olhei para isso, né, porque eu estava preocupada em conhecer as outras coisas, né, as coisas diferentes que tem geralmente em outra cidade. Eu não percebi que a cidade tinha tanto lixo. E aí eles me falaram, ai, que pena que os turistas vêm para cá e fazem crítica, que a cidade é muito suja, então não há um olhar dos governantes. Eu falei, é mesmo? É muito sujo aqui? Aí eu comecei a perceber, realmente, né? Na parte do centro da cidade havia muito lixo. Fiquei num hotel até mais ou menos ali de 3 estrelas, eu acho. E próximo desse hotel havia muita sujeira, eu não tinha percebido, né? Porque eu não vou olhando essas coisas, né? Eu quero apreciar a cidade, as pessoas. Eu fiquei próxima aí do Centro Histórico de São Luís. Lá estava até mais cuidado, porque o Centro Histórico é próximo do Palácio do Governo. Estava até mais limpo, mas no centro, né, afastado do Centro Histórico, muito lixo, né? E o rio, junto com o mar, cortavam ali, né? Tipo uma ilha, né? Então, um lugar muito, muito legal. Eu fui também, visitei lá em uma cidade que não é em São Luís, é no Maranhão, mas é um município, né? O Oásis, né? Que tem os Lençóis Maranhenses. Gente, se vocês querem ir num deserto, vá visitar os Lençóis Maranhenses. Deserto maravilhoso, né? Cheio de lagoas, com águas transparentes, né? A água que junta ali com a chuva. Eu conheci muito pouco, porque eu fico muito ansiosa para conversar com as pessoas e olhar os espaços, e deixei até de conhecer mais sobre a história, né? Depois eu pesquiso na internet, né? Mas assim, espaços maravilhosos, né? Maravilhosos que nós temos no Brasil, mas muitas vezes não é cuidado, né? pelos governantes, né? Pelo Estado e pelas pessoas. A obrigação não é só do Estado, é das pessoas. Quando eu jogo uma garrafa PET, jogo papel, lixo, né? Lixo que não é biodegradável, eu tenho que ter a consciência que ele vai ficar muito tempo ali. Porque quem que vai resgatar? Catar aquele lixo ali no espaço onde, por exemplo, não está dentro de um lixeiro, né? O caminhão de lixo recolhe aquilo que está dentro do lixeiro. Aquilo que a gente joga na rua, eles não saem catando. Então, é buscar ter consciência de que nós temos a responsabilidade de preservar os nossos espaços. Todos os espaços da cidade, da área urbana, a área rural, o rio que está dentro da cidade ou fora da cidade, precisa ser preservado, cuidado, porque tudo que eu jogar lá pode ficar 200 anos, certo? Então, estudante, vamos para a tela, vamos ver o que eu trouxe mais para vocês. Então, é isso, né? O trabalho desse artista também foi nesse sentido de refletir sobre o que nós fazemos com o lixo, né? Por que nós vamos sujar a nossa casa? Nós só temos esse planeta. Então, nós precisamos cuidar dele. E é só o governante, o presidente, os países de primeiro mundo que tem que se preocupar? Não, todos nós, você aí na sua comunidade, observa ao redor, no seu local onde você mora. O que você está fazendo com o seu espaço? Está cuidando? Está preservando? Ou está deteriorando? Então, chegamos aí nossa enquete, né? Lembra que eu fiz a pergunta? Para você, qual o papel do artista na sociedade? Assim como todos os profissionais, professor, médico, cada um tem sua importância. Não é verdade? Todos nós somos importantes. Lá na minha comunidade, não importa onde eu moro, eu tenho uma importância na sociedade, certo? Então, sempre os nossos comportamentos vai trazer mensagens. Então, o artista,
ele, por exemplo, seu trabalho, eles são personagens, né, fundamentais e eficazes que para qualquer política de mudança. Lembra que eu disse que eles podem trazer à tona visões políticas, críticas, né? Nós não queremos usar a arte para fazer apologia a uma política de um determinado político ou partido. São as questões sociais, né? Direitos fundamentais da sociedade, de todo cidadão. Então nós temos que ter essa visão, porque eu não posso defender somente um ponto de vista de uma situação partidária, mas assim um contexto social, né, para todos. Então os artistas eles são capazes de transmitir alegria, conhecimento, emoções e nos cenários mais tristes de nossa sociedade, né? Então olha quantos sentimentos, né, ele pode transmitir também por meio da sua arte. Então ele transmite reflexão sobre a realidade, e sempre vai ser crítica, né? Não vai trazer ali uma reflexão de algo, por exemplo, discriminação, exclusão social, certo? Com isso, as pessoas conseguem se posicionar, conseguem questionar e traduzir seus ideais e ideologias. Então, estudante, toda arte ela vai ter ali a ideologia, a ideia, o olhar, a visão do artista, né? Por exemplo, aqui nós temos uma onda, né, de CDs, né, feito com CDs, ó, também fazendo denúncia aí do uso, né, de tantos materiais que são expostos à natureza. E aqui nós estamos observando troncos de madeira, né, e também pode trazer várias reflexões aí, devastação da natureza, da floresta, né? Quantas questões nós podemos discutir por meio, então, de uma instalação, de uma pintura, de uma escultura, enfim. E quantos materiais podem ser reaproveitados, não é verdade? Por meio, então, do trabalho artístico. Essas são as nossas referências. Então, queridos, essa aula foi, então, para vocês observarem que a arte não está só dentro da galeria ou os trabalhos dos artistas famosos, né? Então a arte tem aí um papel fundamental na sociedade, por meio do trabalho do artista, né? Então é o artista que vai, por meio do seu olhar, emergir então reflexão crítica, matemática da sociedade. Então, estudantes, vocês precisam ter, né, essa consciência que sempre vai ter ali embutido uma ideologia e que seja com uma visão crítica de algo que vai contribuir para a melhoria da sociedade, certo? Então, por isso que vocês, estudantes, precisam conhecer sobre arte, aprender a fazer leitura, né, das imagens, das obras de arte. Então, a contribuição, né, de aprender arte na escola é nesse sentido também. Não só apreciar a estética, a beleza, as técnicas, a criatividade, mas também o conceito, né? O conteúdo que aquele trabalho traz à tona. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês nas próximas aulas e até lá!